Olá, amados do Eterno, espero que estejam todos bem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós estamos hoje aqui para gravar mais um vídeo no canal Cristo Vive Borborema, um canal que prega o Evangelho puro de Cristo, um Evangelho sem máscaras. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, irmãos, que fala a respeito dos milagres de Jesus Cristo. Os milagres nos quais nos comprovam que o Evangelho puro de Cristo jamais direcionou pessoas a templos de pedra, a igrejas, a pessoas, líderes, enfim. Tudo isso nós vamos estar aprendendo hoje, num estudo muito simples, para que você e sua família possam estar entendendo perfeitamente o que nos fala a Bíblia Sagrada, em todas as suas palavras, em todas as suas afirmações. Eu queria começar dizendo para vocês hoje que é importante que as pessoas leiam muito a Bíblia, leiam muito a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada nos traz as revelações do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que a gente pode entender e saber dele, né? Não queira, meu amado irmão, entender nosso Deus na sua plenitude, porque isso nos é impossível. Mas tudo que ele quer e quis que a gente saiba está estampado na Bíblia. Você vai conhecer muito, né, das coisas do nosso Senhor Jesus e das coisas do nosso Criador nas palavras santas da Sagrada Escritura. Por isso hoje eu te convido a refletir muito sobre o que nós vamos estudar, para que você possa estar no seu dia a dia falando com seus amigos, com a sua família, reunindo. Você pode usar esse vídeo, né? Você pode estar usando outros vídeos que muitas pessoas boas, de boa intenção, pessoas servas de Cristo, estão comentando nas páginas do YouTube, nas páginas do Facebook, até não nas igrejas chamadas de denominações religiosas, porque lá não se tem espaço para falar a verdade, né? É por isso que hoje nós viemos aqui, porque aqui nós temos toda a liberdade de dizer para você a verdade, aquilo que Jesus quer realmente te falar. Amém? Então nós vamos começar hoje falando dos milagres de Cristo. E um milagre importante que eu queria dizer para vocês, que eu vejo com uma muita importância esse milagre, porque transformou a vida de uma pessoa da água para o vinho. E essa pessoa passou a ser um representante do nosso Cristo aqui na terra, que estendeu o Evangelho às pessoas que não eram, né, judeus, né? Então, essa conversão de Saulo, do qual nós vamos falar agora, ela representa muito para o Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que Paulo andava perseguindo cristãos, né? Ele era uma das lideranças das sinagogas naquela época, um grande exército, um grande líder do exército romano, e que perseguia cristãos, matava cristãos por toda a região na época, tudo em nome de um Deus que eles criaram, né? Não um Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo veio representar na terra. Por isso que eu digo a vocês, é muito importante que você compreenda a Bíblia, não leia a Bíblia, mas compreenda. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, de 1 a 9, você vai ver a história de Saulo, né? Ele caminhava até Damasco em uma das suas missões de assassinar cristãos, e de repente
Saulo ouviu uma voz, né? E essa voz vindo do céu dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: quem és tu? E a voz lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e onde te dirão quem te convém falar. Então a cena foi o seguinte: Paulo caminhava para Damasco para mais umas missões de assassinato aos cristãos, e ele foi interrompido na estrada por Jesus Cristo, né? Que, derrubando ele do cavalo, chamou-lhe a atenção dizendo: por que tu me persegues, Saulo? E ele, não conhecendo, perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus Cristo. E a Escritura nos diz que naquele instante da queda do cavalo, Paulo ficou completamente cego, né, de uma das vistas. E aí, nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante, para você que frequenta a igreja, para você que frequenta templos religiosos. Saulo pediu, Jesus Cristo pediu a Saulo, né, que ele fosse até Damasco, após ficar cego, e conhecendo o verdadeiro Jesus, que ele procurasse em Damasco uma pessoa, ou um servo de Cristo de nome Ananias, né? E enquanto Jesus interceptava Saulo, agora já Paulo, né, porque nós sabemos que a partir desse momento converteu-se, o anjo de Cristo já visitava Ananias lá na casa dele, dizendo que era para ele encontrar Paulo agora em um determinado local, para que ele orasse por Paulo, para que a cegueira de Paulo sumisse, né? Ou sarasse. Irmãos, nesse momento nós temos que entender uma coisa muito séria que acontece aqui. Por que Jesus Cristo, ao mandar Saulo cego para a cidade de Damasco, não mandou ele procurar um templo? Por que Jesus Cristo não mandou ele procurar uma igreja? Por que Jesus Cristo não mandou ele procurar uma sinagoga ou um líder religioso? Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque Jesus não pactuava com esse tipo de pessoas, não pactuava com templos de pedra. Ele mandou Saulo procurar uma pessoa, serva dele, chamada Ananias, que foi à procura de Paulo, orou por ele e o curou. E a partir daí, Paulo, agora convertido, se tornou um representante, um dos maiores representantes de Jesus Cristo nessa terra, que levou o evangelho puro e verdadeiro de Cristo até os gentios. Não houve nenhum momento da boca de Cristo o pedido de que Paulo procurasse algum religioso, alguma igreja, algum templo, e sim uma pessoa, né? Porque é isso que Jesus faz. Jesus, ele trabalha com pessoas. Você é uma igreja, você é um templo, você é um representante de Cristo nessa terra, não religiosos. Você, né, eu, todas as pessoas dessa terra que são servos do nosso Senhor Jesus, que amam a Cristo, são representantes dele nessa terra. E não igrejas
igreja, tijolo, pastor, padre, bispo, etc, etc. Nada disso. Esse episódio de Paulo nos traz uma reflexão muito importante sobre isso. Por que Jesus não mandou Paulo procurar uma igreja, ou uma sinagoga, ou um líder religioso? Não, ele mandou procurar Ananias, né? Porque é muito simples de você entender, irmãzinha. É que Jesus não pactua com esse tipo de pessoas, né? Que se dizem os representantes dele nessa terra. Não, nada disso. Os representantes de Cristo nessa terra somos nós, os seus servos, os seus adoradores, aqueles que aceitam ele como seu Salvador de coração, de alma e de espírito, né? O resto é coisa humana, é coisa feita por seres humanos. Vocês entendem, meus irmãos? Então, esse episódio de Paulo nos traz essa grande reflexão sobre isso, né? E agora nós vamos continuar estudando também outras ocasiões, né? Nós vamos estudar, na nossa sequência, o episódio do endemoniado gadareno. Nós sabemos que Jesus, quando visitava a província dos Gadarenos, quando atravessou a margem do rio, quando chegou à margem do rio, né, a outra margem do mar, para ser mais exato, ele encontrou um homem que saiu dos sepulcros, né? Um homem completamente endemoniado, completamente. Inclusive veio ao encontro de Jesus com pedras nas mãos, a figura aí ilustra bem. E Jesus, nós sabemos que a Bíblia nos fala que os profetas, as pessoas que acompanharam Jesus, todo mundo saiu correndo, menos o nosso mestre, né, que foi de encontro a esse homem, e ao chegar perto dele, determinou que aquela legião de demônios que viviam sobre a vida daquela pessoa saíssem dali, o deixassem em paz, né? E foi o que aconteceu. A Bíblia nos diz que esses espíritos imundos correram e pediram a Jesus que se eles pudessem entrarem nos corpos dos porcos que ali viviam, né? E a Bíblia nos fala que esses espíritos entraram nos porcos, né? Entraram e dali pularam ao mar, se suicidaram, né? E se afogando todos no mar, nos corpos dos porcos. Mas isso é a história da cura dessa pessoa que sofreu espírito mau em Gadareno. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: quando essa pessoa ficou curada, logo após Jesus determinar a sua cura, com o seu poder, com a sua maravilhosa graça, e a sua maravilhosa palavra, e a sua maravilhosa autoridade, ele disse a essa pessoa que agora, em juízo perfeito, né? Agora já estava em juízo perfeito, ele queria, agora são curado, queria de todas as formas acompanhar Jesus, né? Ele queria passar a seguir Jesus Cristo como as outras pessoas que ele via ali ao lado de Jesus. Porém, Jesus lhes disse: eu não vou lhe permitir isso. Eu quero que você vá para a sua casa
para os teus, as suas famílias, os seus familiares, melhor dizendo, e anuncia-lhes quais boas são as coisas que te fez o Criador, né? Qual bom foi as coisas que te fez o Jesus Nazareno? E qual a importância dessas pessoas ouvirem as minhas palavras? E a Bíblia nos diz, em Marcos 5, de 1 a 20, que ele foi e começou a anunciar em Decápolis quais grandes as obras que Jesus fizera, e todos se maravilharam. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Mas eu chamo a atenção para vocês de novo, nessa passagem desse milagre maravilhoso de Cristo. Vejam vocês, em momento algum, Jesus pediu para essa pessoa endemoniada, agora sã, em perfeito estado, né, que ele fosse criar igreja, que ele fosse para Decápolis, que era a cidade dele, criar denominações religiosas, que ele fora lá procurar algum dos líderes religiosos da época. Não, irmãos. Ele pediu a esse homem agora sadio, são, para que ele fosse junto à sua família e à sua cidade e anunciasse as palavras lindas, as palavras boas e as grandes obras que o Nazareno havia de fazer nessa terra. Ele fazia a pregação do Evangelho. E foi isso que ele fez. Ouviu a voz de seu mestre. Mais uma vez, nós vimos que Jesus não pactua com o sistema religioso. Jesus não pactua com igrejas de pedra. Jesus não pediu a essa pessoa que fosse construir igrejas ou participar de uma igreja. Ele pediu para que ele fosse pessoalmente anunciar as boas novas de Cristo. E hoje, irmãos, não é diferente disso. É o que Cristo pede a nós, que nós façamos isso, anunciamos as boas-vindas, as novas de Cristo, a salvação do eterno, né? O Evangelho puro e verdadeiro. É disso que nós estamos falando, irmãos. É disso que nós estamos falando. Você que tem dúvida disso, leia Marcos 5, de 1 a 20, você vai entender o que eu estou te dizendo. Em momento algum, Jesus falou para esse homem: procure um religioso, procure uma igreja, procure um templo, procure uma sinagoga. Não, ele falou: vá junto à sua família e fale das boas novas de Cristo, para a sua família e para a sua cidade. E foi o que ele fez, cumprindo o Evangelho puro e verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito lindo isso, irmãos. É muito lindo, né? Seguindo o nosso trajeto dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter uma outra cena importante. Jesus, certo dia, a caminho de Samaria, né? Ao entrar em uma aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos. De longe lhe gritavam: Mestre, Jesus, tenha compaixão de nós. Tenha pena de nós. Né? Tenha compaixão da nossa vida e nos purifique.
E os 10 leprosos foram curados por Jesus, né? Completamente curados pela maravilhosa força do nosso Senhor e Salvador e pela maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador. Acontece que 10 deles, né, que foram curados, 9 foram embora, né? Foram embora. Jesus apenas pediu a eles para que eles procurassem um sacerdote, para que eles pudessem constatar a cura deles, para que eles voltassem à sociedade, que era uma regra da lei de Moisés, né? Mas Jesus, em momento algum, mandou eles montar igreja, montar templo. Um deles voltou até Jesus e pediu a Jesus: Senhor, mestre, por favor, deixa eu segui-lo. Jesus novamente disse: não, vá para a sua casa, vá para a sua terra, né? Vá para o lugar que você mora e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Prega as boas novas que eu estou te dizendo, né? E Jesus disse ainda a ele com uma ênfase tão grande: a sua fé te salvou, meu filho. Você está salvo pela sua fé. E você agora vai ser um representante meu nessa terra. Você vai pregar o Evangelho. Os outros foram embora. Jesus não mandou nenhum dos seus correrem atrás deles para que eles frequentassem templos religiosos, para que eles montassem igreja, para que eles procurassem ser discípulos de algum sacerdote, para que eles obedecessem a algum sacerdote. Em momento algum, Jesus chamou esses leprosos e disse: agora vocês vão participar lá no templo, vocês vão dar dízimo lá no templo. A partir de agora vocês vão seguir a religião. A partir de agora vocês vão respeitar o líder religioso. Em momento algum, irmão, Jesus disse isso. O que Jesus disse foi apenas olhar para aquela pessoa, porque muitos deles foram embora sem sequer agradecer ao nosso mestre, né? O que existe muito hoje isso ainda. Mas um deles que veio até Jesus, Jesus só pediu a ele que pregasse o Evangelho puro e verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas isso. Então, meus irmãos, é importante que você tenha isso claro no seu coração. Não importa o tamanho do milagre que Jesus faça na sua vida. Você não deve satisfação a ninguém, só a Ele. E você tem que pregar o Evangelho para Ele. Você não tem que enriquecer religioso. Você não tem que frequentar lugar nenhum. Você não tem que participar de nenhuma placa de igreja. Você tem que pregar o Evangelho puro e verdadeiro de Cristo. É isso que Ele quer de você, né? Você, quando recebe uma graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, não é porque você está dentro de uma denominação religiosa ou porque o seu líder religioso quer ou conseguiu. É porque a sua fé te curou. A fé, o Altíssimo, o nosso Salvador Jesus, te ouviu, porque o coração seu chegou até Ele. Não é porque esse ou aquele líder religioso colocou a mão em você e ia acontecer. É nada disso, meu irmão. Isso é um equívoco que as pessoas têm, né? As pessoas têm carência de tocar, de conhecer, de ver, por isso participam
dessas templos religiosos, conversando com uma pessoa, ela me disse: mas eu gosto de estar lá. Falou: tudo bem, se você gosta de estar lá, goste de estar lá, mas não diga que lá é um lugar de Cristo. Eu também gosto de ir lá no clube nadar, eu também gosto de jogar futebol, e não é por isso que Jesus está lá. Quer dizer, ele está em todo lugar, mas assim, que não é um lugar específico de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus está lá no campo de futebol, mas lá eu não posso chamar o que é a casa de Deus, embora ele esteja lá. Jesus está lá no clube, lá na piscina com todo mundo, que tem um coração puro, mas eu não posso chamar aquele local de casa do Senhor. Jesus pode até estar lá na igreja, mas eu não posso chamar aquele lugar de casa do Senhor, porque lá em Atos 17, 24, Jesus, o Deus, disse que não habita em templos feitos por mão de homens. Claramente, meus irmãos. Então, onde é a pergunta que você pode me fazer? Onde fica a casa do Senhor? Você. Você é a casa do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Você é. Eu sou. Nós somos. Né? E a nossa tarefa é levar o Evangelho puro de Jesus Cristo às outras pessoas que precisam, que necessitam. É para isso que Jesus nos deixou nessa terra. Com essa incumbência de levar a sua voz às outras pessoas. Né? E isso para nós é um privilégio. É um privilégio. Vocês entendem? Caminhando então no nosso estudo, meus irmãos, que não para por aí, né? Que não para por aí, nós vamos ver um outro exemplo, né? De uma outra cura. Nós vamos estudar agora a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, né? Todos conhecem a sua história. Jesus caminhava por uma rua, junto aos seus seguidores, inclusive caminhando para a direção de um outro milagre que posteriormente aconteceria, que a gente não vai comentar agora porque não é o caso aqui. De repente, o nosso Jesus, nosso Salvador, nosso Criador, parou e disse, em Lucas 8,46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Irmãos, essa mulher sofria há longos anos, muitos e muitos anos, um problema sério, né? Que nós sabemos pela Bíblia o que era, né? Um corrimento de sangue que não a deixava em paz, tirava-lhe as forças, lhe adoecia. E essa mulher, sabendo que Jesus passaria por próximo à casa dela, reuniu as últimas forças que ela poderia ter, desceu até a rua e no meio da multidão, se arrastando, tocou nas roupas de Jesus. E Jesus, no meio de uma multidão, sentiu o toque daquela mulher nas suas roupas. É maravilhoso isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, ele não resiste um coração sincero. Quando ele encontra um coração quebrantado, um coração entregue a ele ouve. A princípio, essa mulher também estava temerosa de que dizer para Jesus, né?
O que eu vou falar para esse homem? Porque naquela época era muito vergonhoso para uma mulher tocar um assunto desse para um homem. Mas o nosso Senhor já sabia de tudo aquilo ali. E quando ela tocou no mestre, o mestre já falou assim: permita que essa mulher se aproxime de mim. Né? E aí os seus seguidores, os apóstolos de Cristo, limparam o local e ela chegou. Né? E muitas das pessoas que a conheciam sumiram, né? Porque chamavam de impura. Então Jesus, vendo aquela mulher, aproximou-se e, prostrando-se ela até ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Ela contou, irmãos, no meio de todo mundo, o que ela tinha, que era uma vergonha para aquela época. E logo Jesus a sarou, né? Logo, instantaneamente. Isso está escrito em Lucas 47. Né? Ouvindo essa história, Jesus a curou no ato. E ainda lhe disse palavras confortantes, né? Filha, vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, essa palavra maravilhosa, né? E isso está em Lucas 8,48. Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, quero te chamar a atenção novamente, mais uma vez, por favor. Jesus não pediu para essa mulher, irmãos, sair dali e ir para um templo religioso. Jesus não pediu para essa mulher sair dali e procurar um líder religioso. Jesus não pediu para essa mulher ali frequentar uma igreja. Jesus não pediu para essa mulher sair dali e dar dízimo para o sacerdote. Ele disse simplesmente: a tua fé te curou, vai em paz. Ele nem falou para onde ela deveria ir, né? Ele nem falou. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo lá aquilo que as pessoas hoje acham que é o suporte para a vida dela, templo, pastor, religião, padre, essas coisas todas, não serve de nada para Cristo. Né? Ele simplesmente disse para ela: vai em paz, a sua fé te curou. E é disso que nós estamos falando hoje, irmãos. Para que você tenha isso claro na sua mente. Você precisa de uma relação pura, cristalina com Jesus Cristo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de frequentar lugar nenhum. Você não precisa de obedecer homem nenhum. Você não precisa de pagar nada para ninguém. Você precisa de uma relação íntima com Cristo. Alguns malucos aí, fanáticos religiosos, ou alguns estudiosos de doutrinas humanas e alguns formados em escolas e universidades pedagógicas não, formadas por homens, né? Estudam ciências da religião, costumam dizer que a igreja é necessária para você, irmão. Mas não é necessário para você, é necessário para ele ganhar dinheiro. Né? É para ele que é necessário, para você não é. Mas aí construíram-se todo um arcabouço de doutrinas e de esquemas para que você pense que a igreja é o marco entre você e Deus. E não é. O
que você tem que fazer é uma relação estreita, uma relação digna, perfeita com Cristo Jesus. Eles dizem para você que a igreja é necessária para você se salvar. Também não. Para você se curar. Também não. Nada disso. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Nenhum dos apóstolos de Cristo teve igreja. Nenhum dos profetas teve igreja. Alguns dizem, mas frequentava o templo de Salomão, frequentava o templo de Israel. Isso na velha aliança, meus irmãos. Na velha aliança existia uma lei de Moisés que estabeleceu o templo, e um templo só apenas, um templo de Israel, no qual os israelitas, os participantes das tribos de Israel, frequentavam. Por uma teimosia de Salomão, que Deus acabou acatando e ficou aquele templo. Só que Jesus disse, eu vou destruir esse templo. Não ficará pedra sobre pedra dele, e a partir desse templo virá o templo no Espírito e na verdade. Um templo no Espírito e na verdade não é templo de pedra. Pedra não tem Espírito. Pedra não tem verdade. Ou eu estou errado? A nossa igreja hoje chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa igreja e nós somos membros dessa igreja, do corpo de Cristo. E é nessa igreja que você tem que estar. Todo dia, toda hora, todo momento. Né? Existe uma outra enganação do sistema religioso que fala, mas se você não vai na igreja, você pode fazer o que você quiser. Não, meus irmãos, sabe por quê? Porque aquele que verdadeiramente está em Cristo não faz o que ele quer, faz o que Jesus quer. Não precisa regra, doutrina, para determinar uma pessoa que tem Jesus no coração saber o que ele tem que fazer. Porque uma pessoa que tem Jesus no coração não faz mal para ninguém, não deseja o mal ao próximo, não rouba ninguém, não furta ninguém, não mata ninguém, não castiga ninguém. Não porque existe uma regra de uma religião, mas sim porque existe uma relação com o Criador da bondade, o Criador do bem. E essa relação não impede a pessoa de fazer coisas ruins. Nós não precisamos de regras de homem, de doutrina de igreja, de ter um fiscal religioso no nosso pé, nós que adoramos a Cristo, para saber aquilo que nós temos que fazer. Nós sabemos aquilo que nós temos que fazer. Amém? Por isso? E você só lê a Bíblia vai entender isso com facilidade. E para finalizar, eu queria dizer para vocês mais um dos milagres importantes de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que está lá em Marcos 46 ao 52. A cura do cego Bartimeu. Quando Jesus chegou em Jericó, uma das cidades do qual Jesus passava na época, seguiam a ele uma grande multidão. Aconteceu que um cego pedinte chamado Bartimeu, ao ver aquele tumulto todo, desconfiou que era Jesus que ali passava. E aí, quando ele percebeu isso, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas diziam para o cego: cala-te. Mas ele gritava cada vez mais alto: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. É bonito, né, irmãos? Jesus ouviu aquilo, parou no meio da estrada e mandou: tragam ele para mim.
e o chamaram. Jesus disse assim: és um homem com sorte, né? Aliás, os apóstolos disseram a Bartimeu: és um homem com sorte, ele te chamou. Bartimeu tirou a sua capa rapidinho, atirou do lado e se pôs em pé de um salto e encaminhou em direção a Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aí ele simplesmente disse ao mestre: Senhor, quero ver. Jesus lhe disse: está bem, Bartimeu, a tua fé te curou. E no mesmo instante, instantaneamente, Bartimeu ficou curado, né? Apenas com o toque da mão do nosso Senhor Jesus. Vocês veem a ilustração no vídeo. E diz a Bíblia que Bartimeu foi atrás de Jesus estrada fora. Mais uma vez, meus irmãos, após um milagre maravilhoso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Jesus não mandou Bartimeu procurar religião, Jesus não mandou Bartimeu procurar templo, Jesus não mandou Bartimeu procurar líder religioso, Jesus não mandou Bartimeu pagar dízimo, Jesus não mandou Bartimeu fazer nada. Simplesmente disse: a tua fé te curou. E Bartimeu passou a segui-lo. Nem isso Jesus pediu para que ele seguisse. Bartimeu tomou essa decisão espontaneamente, por conta própria: eu vou segui-lo, né? Mas Jesus nem isso lhe pediu. Por isso, irmãos, eu afirmo a vocês com toda a minha sinceridade e com todo o meu coração: não se deixe levar por enganos do sistema religioso. Esse sistema religioso foi criado nos anos 400 depois de Cristo pelo imperador Constantino, né? Que ao ver o cristianismo crescendo, misturou o paganismo com o cristianismo e criou a igreja para juntar num local só os fiéis e deles usarem como massa de manobra. E isso nunca mais parou. Desde aquele momento, criou-se o primeiro templo de pedra para arrebanhar as pessoas e usá-las como massa de manobra. Isso seguiu anos e anos. No ano de 1600 teve a reforma, a chamada reforma religiosa por Martinho Lutero, né? A reforma protestante, dirigida por Martinho Lutero, mas esquematizada por muitas outras pessoas, e dali, da igreja católica criada por Constantino, nasceu as igrejas protestantes. Então, meus irmãos, todas elas têm a mesma origem lá em Constantino, e depois, em 1600 depois de Cristo, teve lá ali uma debandada da igreja católica, formando as igrejas protestantes. Criaram-se outras doutrinas, outras regras, mas a lógica é a mesma. O sacerdote virou pastor, né? O clero virou os cargos da igreja. O batismo virou batismo mesmo. A Santa Ceia continua. Os cultos virou missa. A missa virou culto. O templo continua o templo, né? As doutrinas continuam as doutrinas, diferentes, mas continuam. Percebe? Nada mudou, apenas houve divergências e se transformaram em
protestantes, esse protestante é contra a Igreja Católica, né? Mas é muito importante dizer para você, nenhuma delas foi criada por Cristo. Nenhuma. Porque o povo de Cristo não tem igreja. O povo de Cristo é dirigido por Cristo, o nosso único pastor. E existe uma frase célebre do nosso Senhor Jesus que diz assim: as minhas ovelhas estão em vários apriscos, convém a mim juntá-las. Né? Isso quer dizer o quê? Que o povo de Deus está esparramado por essas igrejas religiosas que estão por aí, mas que em um momento Jesus vai juntá-las em um só aprisco, que é o aprisco do seu governo, do seu pastorado. E sai dela, povo meu. Irmão, não participe daquilo que Jesus não aprovou, daquilo que Jesus mandou derrubar. Não participe daquilo que Jesus nunca mandou ninguém ir. Nós vimos aí 5 milagres de Cristo, do qual ao fim nenhuma delas Jesus mandou ninguém seguir nada de igreja. E não sou eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Nenhuma das pessoas que foram curadas por Cristo recebeu ordem dele para frequentar templo ou igreja, ou obedecer ordem de religioso. Não é à toa que o sistema religioso da época crucificou Jesus. Né? Não é à toa que o sistema religioso da época matou todos os apóstolos de Cristo, todos os profetas de Cristo. Né? Não é à toa. E não é à toa que hoje eles estão enriquecendo aos milhares, enganando, contando coisas que a Bíblia não fala, trazendo coisas que Jesus aboliu para dentro de um sistema cruel. Por favor, irmão, reflita, leia a Bíblia, que você vai entender perfeitamente do que nós estamos falando. Existem muitos vídeos na internet, porque nas igrejas de pedra, eles não deixam a gente falar, né? Eles nos chamam de desigrejados. Na verdade, desigrejados são eles. Nós somos igrejados em Cristo Jesus, o Salvador, o Mestre. Agora, a igreja deles, não sei quem representa. Então nós não somos desigrejados, desigrejados são eles, né? Nós somos igrejados em Cristo Jesus. E seja você também um igrejado em Cristo Jesus. Aprenda, leia a Bíblia, estude, tire o óculos da religião da sua frente, estude a Bíblia sem esse óculos da religião. Peça orientação ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar, como deu para mim. Eu vivi 15, 20 anos dentro desse sistema religioso enganoso, sendo enganado. Mas um dia Jesus foi lá e me resgatou, e me mostrou a verdade, e eu aprendi a verdade. Por isso hoje sirvo somente a Cristo. Só a Ele devo graça, só a Ele devo glória, só a Ele devo obediência. E quero que você seja igual a mim, ou melhor do que eu, tá? Porque, irmãos, nós somos pecadores por natureza, e não conseguimos viver a verdade de Cristo sem Ele estar conosco.
reflita com sua família, reflita com seus amigos, estude a Bíblia, peça orientação ao Espírito Santo, entre em contato com a gente vai estar passando para vocês, entre no nosso canal no YouTube, Cristo Vive Borborema, você vai ter vários vídeos lá, procure outras pessoas na internet, tem muitas pessoas boas falando do puro Evangelho de Cristo, você vai aprender. E eu peço que Deus seja maravilhoso contigo, como foi comigo. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.